Bem-vindos ao canal O Segredo das Sombras. Aqui, histórias reais, ou quase reais, ganham voz, envolvendo você em mistérios que desafiam o tempo, a lógica e até sua coragem. O relato de hoje foi enviado por Amanda, 28 anos, natural de Campinas, São Paulo. Ela decidiu explorar as construções históricas de Ouro Preto por conta própria, e o que ela nos conta é de arrepiar. Vamos ouvir. Sempre fui apaixonada por lugares antigos. Sou Amanda, tenho 28 anos e moro em Campinas. Desde criança, sentia uma atração estranha por casarões antigos, como se algo em mim reconhecesse aquelas estruturas silenciosas e cheias de histórias não contadas. Quando decidi visitar Ouro Preto, fui movida por esse impulso. Queria algo diferente, fora do comum, então escolhi um casarão afastado do centro, uma construção esquecida por turistas. A fachada estava gasta, as janelas azuis pareciam ter desbotado há décadas, e havia um símbolo estranho entalhado no portão de ferro, uma espécie de círculo cortado ao meio. Fiquei intrigada. Quem me recebeu foi uma senhora muito idosa, de olhos fundos e expressão distante. "Você pode ficar, mas cuidado com os sons à noite", ela disse, antes de desaparecer corredor adentro. Fingi que não me incomodei, mas senti um arrepio estranho. A casa cheirava cânfora, madeira velha e algo que não consegui identificar. Enquanto explorava os cômodos, encontrei retratos antigos nas paredes, todos sérios, alguns borrados pelo tempo. Quando anoiteceu, o frio aumentou subitamente. O relógio da sala parou às 18h03. Foi aí que ouvi um sussurro vindo do andar de cima. Baixo, arrastado, como se alguém tentasse me chamar sem forças. Fiquei paralisada por um instante. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação. Mas alguma coisa dentro de mim sabia, aquilo era só o começo. Assim que atravessei o umbral daquela casa antiga, senti um arrepio subir pela espinha. A madeira do assoalho rangia sob meus pés, como se reclamasse da minha presença. O ar ali dentro era denso, parado, com um cheiro de mofo misturado a algo que eu não conseguia identificar, algo doce e podre ao mesmo tempo. Segui em silêncio, iluminando com minha lanterna as paredes repletas de retratos antigos. Rostos sem nome me encaravam com olhos desbotados. Um em especial me paralisou, o de uma mulher de vestido escuro, com o olhar vazio. Jurei ver seus lábios se moverem por um segundo, mas talvez fosse apenas a luz tremeluzente. Passei para a sala ao lado, onde o teto parecia mais baixo. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu coração. E então, sem aviso, um estalo alto ecoou acima de mim, como se algo, ou alguém, andasse no andar de cima. Congelei. Parei, tentando controlar a respiração. Foi quando ouvi um leve choro. Vinha de dentro da parede. Aproximei o ouvido e, sim, era uma mulher chorando. O som era abafado, triste, como se pedisse socorro de um lugar muito distante. Meus olhos se encheram de lágrimas, sem motivo. Não sei o que me fez continuar. Talvez a curiosidade, talvez algo mais profundo, como se aquela casa estivesse me chamando. E, sem pensar, subi a escada rangente, degrau por degrau, com a lanterna tremendo na minha mão. Mal sabia eu que o que me esperava no andar de cima mudaria tudo. Cheguei ao corredor superior e senti o ar ficar mais frio, como se uma presença invisível me observasse. As paredes eram forradas de madeira antiga, e o rangido dos meus passos parecia despertar fantasmas adormecidos. Cada porta naquele corredor parecia guardar um segredo, mas uma delas se destacava. A última, com uma pintura lascada e uma maçaneta enferrujada, parecia quase proibida. Aproximei-me devagar, o coração acelerado. Uma sombra parecia se mover dentro do quarto, mas, quando olhei fixamente, não havia nada ali, apenas o escuro profundo. O cheiro de mofo ficou mais intenso, misturado com algo mais sutil, como o perfume de uma flor esquecida. Lembrei das histórias que ouvi de moradores locais. Um antigo escravo teria sido brutalmente assassinado naquele quarto, e dizem que, desde então, vozes e correntes podem ser ouvidas nas noites silenciosas. Eu queria acreditar que eram apenas lendas, mas o frio no meu corpo dizia o contrário. De repente, ouvi o som distante de correntes arrastando pelo chão, como se algo ou alguém estivesse preso,
tentando escapar. Uma sensação de angústia tomou conta de mim, e minha mão tremia ao tocar a maçaneta. Naquele instante, uma lágrima escorreu pelo meu rosto, e soube que não estava sozinha. Algo, ou alguém, estava ali, esperando por mim. A porta rangeu quando eu a empurrei, revelando um quarto mergulhado em sombras profundas. O ar era pesado, quase sufocante, e o chão rangia sob meus pés. Cada detalhe parecia carregado de um passado doloroso. Móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados, uma cama de ferro com grades enferrujadas e um espelho trincado que refletia apenas trevas. O silêncio era quase palpável, como se o tempo ali tivesse parado. Enquanto avançava, senti uma presença fria passar por mim, como um sopro gelado que atravessou minha pele e arrepios que desceram pela minha espinha. Meus olhos se fixaram numa pequena janela, através da qual a luz da lua filtrava, iluminando o que parecia ser um arranjo de correntes penduradas no canto do quarto. Era impossível não imaginar as histórias que aquelas correntes poderiam contar, gritos sufocados, noites intermináveis de medo, a dor dos que foram acorrentados ali séculos atrás, presos numa agonia sem fim. Foi então que ouvi um som, um choro baixo, quase imperceptível, vindo do canto escuro. Me aproximei devagar, o coração martelando no peito, e vi uma figura indistinta, agachada e envolta numa sombra. A silhueta parecia balançar, como se chorasse silenciosamente, em um lamento que parecia ecoar entre paredes ancestrais. Meu corpo congelou. Eu sabia que aquela presença carregava a dor e a tristeza de muitos. Aquele quarto não era apenas um espaço físico, mas um receptáculo de memórias sombrias que insistiam em não ser esquecidas. E, naquele instante, compreendi que a casa não apenas guardava histórias, ela vivia por elas. Ao sair do quarto, senti o peso da história daquele lugar ainda mais forte. O corredor parecia se estender infinitamente, e o silêncio agora estava carregado de vozes inaudíveis. Cada passo parecia despertar algo que há muito tempo repousava nas sombras. Eu mal conseguia respirar direito, e o som distante de correntes arrastando pelo chão reverberava em minha mente. Lembrei das palavras do Senhor que cuida da fazenda: aqui, os que sofreram nunca partiram de verdade. Eles ainda esperam, e às vezes se manifestam para aqueles que escutam. A ideia me gelou por dentro, mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade irresistível. Era como se a casa quisesse me revelar seus segredos. Segui até a escada que levava ao porão, o lugar mais temido por todos. A entrada era estreita, e o ar ficou instantaneamente mais frio quando desci. As paredes de pedra pareciam absorver a pouca luz da lanterna, e eu sentia cada vez mais uma presença próxima, invisível, mas muito real. O cheiro de terra molhada e mofo era intenso. Enquanto caminhava entre as sombras, ouvi sussurros quase inaudíveis, palavras incompreensíveis que pareciam ecoar das profundezas da terra. Meu coração acelerou, mas continuei firme, como se uma força maior me guiasse. Então, de repente, o silêncio foi quebrado por um som forte, um estrondo metálico, como o choque de correntes, que fez o chão tremer sob meus pés. Naquele instante, percebi que aquela fazenda guardava mais do que memórias. Ela guardava almas presas entre o tempo e o esquecimento, que ainda arrastavam suas correntes na escuridão, esperando por alguém que os libertasse, ou que se juntasse a eles. Subindo de volta do porão, meu corpo tremia não só de frio, mas de uma sensação inquietante que parecia penetrar minha alma. A escuridão parecia me acompanhar em cada passo, como se a própria casa estivesse viva, respirando comigo. Não era apenas uma construção velha, era um organismo de memórias, sofrimentos e segredos não revelados. Enquanto caminhava pelo corredor, os sussurros começaram a ficar mais claros. Era como se vozes de antigos moradores, escravos e donos da fazenda, conversassem entre si, compartilhando histórias de dor, traição e esperança perdida. Eu tentava ouvir, entender, mas as palavras escapavam, dissolvendo-se no ar como fumaça. Num momento, um vento gelado atravessou o corredor, apagando minha lanterna por um instante. Meu coração disparou, e eu girei para encontrar a fonte do vento, mas só havia silêncio e sombras. Foi quando uma figura tênue apareceu no fim do corredor, uma mulher vestida com roupas do século XVIII, seu rosto coberto por um véu transparente. Ela parecia flutuar, os pés nem tocando o chão.
Seus olhos vazios encontraram os meus por um segundo, e senti uma mistura de tristeza e súplica. Então, ela desapareceu, deixando para trás apenas o eco de seu choro. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. A fazenda estava cheia de histórias que clamavam por serem ouvidas, e talvez, por serem libertadas. O frio que senti ao encarar aquela figura fantasmagórica parecia atravessar minha pele, alcançando a alma. Quando seus olhos vazios se encontraram com os meus, tudo ao redor ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado por um instante. A sensação de tristeza profunda e súplica emanava dela, uma história não contada, um sofrimento preso entre aquelas paredes antigas. Ela desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando para trás apenas o eco distante de seu choro. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso daquele momento. A casa, com seus corredores entrelaçados e quartos que pareciam se abrir para um passado sombrio, guardava segredos que talvez nunca fossem revelados. Ao sair do casarão, senti que algo dentro de mim havia mudado, uma conexão inexplicável com aquelas histórias e presenças que se recusavam a partir. Aquele lugar não era apenas um cenário antigo, mas um portal onde o passado e o presente se encontravam em um eterno sussurro. E você, teria coragem de se hospedar em um casarão onde o silêncio pode esconder vozes? Onde sombras dançam à espera de serem notadas? Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para que juntos possamos desvendar os segredos mais sombrios. Aqui, em O Segredo das Sombras, o mistério nunca termina, ele apenas espera ser revelado.